Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Summit Exercício Diabetes. Hoje estamos com o tema hipoglicemia tardia decorrente do exercício. Então, é aquele momento que o benefício, se a gente não prestar muita atenção, pode trazer alguns prejuízos. Então, deixa eu convidar aqui nossos colegas para entrarem, para a gente poder começar mais esse bate-papo que ajuda, né, tanto as pessoas com diabetes a lidarem com seu diabetes, mas também os profissionais, né, a orientarem essas pessoas mais adequadamente. Então, Cláudio já entrou, Dora já entrou, só falta o Pedro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Denise? Boa Tudo noite. certo. Boa noite, Dora. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. E será que o Pedro não viu o convite? O que acontece? Chamei todo mundo. Aparentemente ele na internet. Ah, olha ele aí. Olha, Achei que a internet estava travando. ele disse que ia chegar atrasado, né? Ah, tá explicado. Muito bem, pessoal. Então, estava explicando aqui, né, sobre o nosso tema, hipoglicemia tardia decorrente do exercício. Já dou boas-vindas ao pessoal que está entrando. E eu estava falando que é aquele momento que o benefício do exercício, se a gente não prestar atenção, não cuidar, pode trazer um prejuízo, né? É colocado em xeque, né? O benefício Exatamente. fica em xeque, é isso mesmo. Então, aí eu queria começar, né, com vocês, embora o nome já deixe razoavelmente claro, né, mas se a gente pudesse dar uma definição, um posicionamento um pouquinho mais detalhado sobre o que é exatamente essa hipoglicemia tardia decorrente do exercício, para em seguida a gente começar a discutir por que ela acontece. Então, quem gostaria? Bora? Vamos lá. Bom, a gente sabe que o exercício ele é hipoglicemiante, apesar de alguns discutirem aí, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito, e falar que eu faço exercício, ao invés da glicemia baixar, ela aumenta, mas de qualquer maneira ela vai tender a baixar depois ao longo do tempo. A hipoglicemia tardia é aquela que muitas vezes acontece depois de umas 5, 6 horas, às vezes, que você fez o exercício. Então, às vezes, mesmo durante o exercício, vai observar ali uma diminuição na glicemia, que é o que a gente espera realmente que aconteça, mas fica dentro do padrão, né, do que a gente sempre orienta, de ficar dentro do alvo, mas ao longo depois do dia, horas depois que a pessoa fez o exercício, faz lá um episódio de hipoglicemia. E o que mais preocupa essa situação, e muitas vezes impede que as pessoas façam o exercício, como parte do tratamento, é exatamente aquele indivíduo que só tem a possibilidade de treinar à noite. E aí ele treina à noite e muitas vezes faz hipo lá no meio da madrugada. Então, quer dizer, é muito pior numa situação onde a gente está dormindo. É sobre isso que a gente vai falar. Então, a hipoglicemia tardia é aquela que vai acontecer horas depois que você fez lá o exercício. Em decorrência do exercício, né? Isso, decorrência direta, né? Isso, porque o exercício, ele é, como eu falei, né, ele é hipoglicemiante. Então, muitas vezes o pessoal, no mesmo comenta, fala, eu faço exercício, aumentou a glicemia, aumentou, mas ela vai diminuir, não importa. O exercício, ele faz isso, tanto de maneira, né, aguda, às vezes, apesar que o exercício, ele é sensível a outras situações, por exemplo, ao efeito do medicamento e também o tipo de alimentação que foi feito antes do exercício, mas ao longo do tempo ele é hipoglicemiante. Isso realmente vai acontecer. Então é aquela hipoglicemia que ela é causada pelo exercício físico, sim. Na verdade, a gente sempre pensa direto na hipoglicemia na madrugada, né? Mas na verdade, não necessariamente de madrugada, né? 5 ou 6 horas após, ou seja, se fizer de manhã, de repente uma hipo à tarde, mas enfim, como o Dora acabou de falar, tem vários fatores interagindo aí que de repente podem tornar mais frequente, mais possível
ocorrer de madrugada e o problema é ocorrer de madrugada, né? Quando você não está alerta. Né? A gente até podia falar um pouquinho sobre isso, né? Especificamente essa hipoglicemia que acontece de madrugada. Acho que vai sobrar para o Doro de novo, né? Até para falar um pouquinho, não sei se já deve ter tido, né? Então, como é essa experiência? Porque, assim, óbvio, os diabéticos conhecem, enfim, mas eu imagino que os estudantes, os profissionais de saúde não tenham ideia, né? Nem como é o sintoma, a sensação de ter uma hipoglicemia, mas principalmente uma hipoglicemia, acordar, né? Com uma hipoglicemia. Como que é isso? Olha, não é uma situação nada agradável. E uma coisa que me preocupa bastante, que eu já tive né, vários episódios de hipo durante a madrugada. E o que acontece? A gente tem aí a situação relacionada a, dependendo do quão cansado você tá, porque a gente está fazendo uma relação direta com o exercício. Então, assim, o indivíduo foi treinar lá à noite, então o risco maior de hipoglicemia na madrugada, ele aumenta por uma questão mesmo de uma menor resistência à ação da insulina que a gente tem, né, no período da noite ou no início da tarde. Quer dizer, final da tarde e início da noite. Então, você já tende, quando faz o exercício, diminuir mais a glicemia. Como ela vai tender a continuar diminuindo depois, no meio da madrugada, qual que é o grande problema? Você acorda, isso aí, né, vai depender do quanto foi a hipo, porque o que acontece? Quando a gente está em repouso, o sistema nervoso autônomo parasimpático está ali mantendo a homeostasia. Teve um distúrbio no metabolismo da glicose, o sistema nervoso autônomo simpático passa a tomar a frente. Então, por isso as características que a gente conhece aí, que é o aumento da frequência cardíaca, a pessoa começa a transpirar, fica mais agitado. Só que quando você está dormindo, então por que eu fiz essa relação do quão cansado você está depois do treino? Porque se você está muito cansado, os sintomas mais clássicos, quando a hipoglicemia é leve, quer dizer, começa a ficar um pouco abaixo ali de 70 mg por decilitro, eles acabam passando desapercebidos, e você está cansadão, você está dormindo lá. Muitas vezes você acorda já com hipoglicemia grave. Vai acordar, muitas vezes vai despertar quando a glicemia já está abaixo de 50 mg por decilitro. Teve até um episódio engraçado, né? Engraçado assim, no meio da tragédia você dá risada do que aconteceu, mas depois, eu tinha treinado muito, estava próximo. Depois você dá risada. Isso aí há muitos anos atrás, né? Eu falo muitos anos porque há pouco tempo essa semana aí fez 20 anos que eu tô casado, então, só pra vocês terem ideia aí do tempo. Então, o que aconteceu? Eu fui treinar lá à noite, estava próximo de um campeonato, a gente estava treinando forte. Quando eu, depois do treino, eu deitei. E o que aconteceu? Eu fiz uma hipo durante a madrugada e eu caí da minha cama, entre a cama e a minha escrivaninha que eu usava para estudar. E aí o que aconteceu? Com o barulho, né, no meio da madrugada ali, os meus pais se assustaram, foram lá ver o que estava acontecendo e não conseguiam me tirar, porque eu fiquei entalado entre a cama e a escrivaninha, quer dizer, não tinha nem como ofertar algum alimento ali com carboidrato para mim. Aí meu irmão, que é um pouco mais forte, ele é maior que eu, ele foi lá, me pegou pelas pernas e arrastou no chão, e aí o pessoal me socorreu lá. Então assim, mas foi e engraçado que mesmo com a queda, tudo, eu acordei, aquela sensação meio que você tá meio sonhando ainda, não, você não recupera exatamente a sua consciência, assim, de imediato, diferente de quando você faz uma hipo mais leve. E isso tem uma relação, infelizmente, né, a gente tem que ficar atento com isso, porque tem uma relação direta com o quão cansado você ficou por conta do exercício, ou da sua rotina diária, né? Se está menos cansado, certamente você desperta mais fácil. Existem várias pessoas que muitas vezes comentam, comigo eu não lembro muito do que tem acontecido, mas de você acordar, às vezes à noite acorda transpirando, acorda, sabe, numa situação de total desespero ali. Então, acontece, não é agradável, mesmo porque você precisa depois repor a glicemia, repor ali, comer o alimento de carboidrato, dá um tempo, né, até a glicemia voltar de novo ao normal, para você poder dormir. Isso aí quebra a sua rotina de sono, no outro dia você fica todo moído, então é uma coisa bem, muito, muito desagradável, que precisa sim, principalmente o profissional de educação física que está acompanhando a gente aí, tomar muito cuidado para evitar que o seu aluno com diabetes faça hipo durante o exercício, principalmente nas horas depois aí do exercício, principalmente quando ele treina à noite. Durante o dia é mais fácil a gente corrigir, mas na madrugada é o mais preocupante. Ô Cláudio,
Você acha que tem alguma influência, tanto na família, mas na própria pessoa, um medo, né, de ter essa hipoglicemia noturna e de repente começar a ter alguns comportamentos que seriam como se fosse uma pré-correção, mas acabam não sendo tão interessantes, né? Super compensar para tentar evitar, ou tipo, não, só posso fazer exercício à noite, mas vou ter hipoglicemia, então eu não faço exercício. Você já disse o problema e já disse a complicação, né? Perfeito, perfeito. Quer dizer, um dos maiores motivadores do ser humano é o medo. Quer dizer, medo de hipoglicemia que leva a hiperglicemia e a comportamentos, na falta de uma palavra melhor, arriscados para evitar. No exercício, por exemplo, o exercício pode acabar sendo muito mais danoso, porque se eu vou fazer exercício com risco de hipoglicemia, com medo de hipoglicemia, eu vou comer aquele famoso snack, aquele famoso lanche antes, mas além disso eu vou diminuir a insulina, porque eu não quero ter hipoglicemia. Aí o exercício, ao invés de ter o efeito benéfico, ele vai fazer com que a glicemia aumente, você tenha uma hiperglicemia, correndo o risco de ter uma cetona, e aí depois você com medo vai corrigir, e aí vai dar uma hipoglicemia. Quer dizer, o medo atrapalha muito e deve ser muito considerado antes de se iniciar o exercício, porque a ideia é, a pessoa vai começar uma rotina de exercício quando o seu controle estiver bem. E se o medo for um dos fatores complicadores desse controle da glicemia, ele tem que ser trabalhado antes de se fazer exercício. Não estou falando em fazer terapia, mas pelo menos um belo programa de educação em diabetes deve ter. Para aprender a lidar e evitar esse medo, né? Isso que você está falando, Cláudio, me chama atenção muitas vezes, porque o que acontece? Para quem realmente, né, quem é diabetes tipo 1, obrigatoriamente vai ter que fazer ajuste na insulina. E nesse primeiro período, quer dizer, ele está compensado, aí ele coloca o exercício como parte do tratamento. E aí esse primeiro momento, ele é bastante conturbado, porque precisa, eu sempre comento da importância aí do profissional de educação física, porque dos profissionais que cuidam de quem tem diabetes, o profissional de educação física é o que mais contato a pessoa com diabetes vai ter. Por isso que eu sempre estimulo essa ponte entre o profissional de educação física e o médico, né, para justamente informar o menor tempo possível esses desconfortos. Quer dizer, fez exercício, putz, fez hipo depois do exercício. Fez de novo, fez hipo depois, quer dizer, começou a ficar repetitivo, quer dizer, criou um padrão, tem que obrigatoriamente ajustar as doses de insulina. E esse período ele é um período bastante crítico para a pessoa justamente que não estava fazendo, eu estou compensado, aí o que ele associa? Eu estou compensado, eu começo a fazer exercício, está me fazendo mal, eu faço hipo, fico pior, aí fica desesperado, né? Só quem faz hipo sabe o inferno que é, você sente uma fome, que dá vontade de comer, tudo que tiver pela frente. E aí qual o grande problema? Se você não controla isso, você faz um efeito rebote, vai lá para a hiperglicemia, que depois, né, acaba muitas vezes te tirando dessa situação do conforto, quer dizer, do controle, na verdade, né, aí do diabetes. Então essa fase ela é bastante delicada e é importante essa questão porque existe uma coisa interessante, né, que o Cláudio comentou de diminuir a insulina. Sim, isso naturalmente acontece, ou assim, sei lá, 99% das vezes vai acontecer. Mas é uma coisa muito que a gente tem que respeitar a individualidade biológica nesse processo, né? Esse é o grande problema. Isso é bastante, exige bastante aí nesse primeiro momento de adaptação. Porque não dá para muito ficar, vai diminuir a dose com base no quê? Sendo que o exercício ele é sensível ao que comeu, ao quanto tem ali, por exemplo, lá de insulina, e além disso, o tipo de treino que foi feito, o modo que foi aplicado, tudo isso aí vai ter uma resposta na glicemia diferente. Então, esse primeiro momento ele é bastante delicado.
Eu estava lembrando aqui um caso de muitos anos atrás, quando eu trabalhava no Encore, de um aluno que ele frequentava as aulas de segunda, começou a fazer, né, frequentar de segunda, quarta e sexta, e aí justamente, né, começou a fazer o exercício, começou a bagunça, né. Então, no dia que fazia exercício tinha hipo, aí diminuía a insulina, no dia que não fazia exercício, a glicemia subia e ficava aquela gangorra. E aí, conversa com, enfim, a gente solucionou de uma forma maravilhosa, né? Ele começou a fazer exercício todos os dias. Porque aí Você não cria um padrão. o padrão era o mesmo, né? Não tinha essa coisa de diminuir no dia, aumenta no outro, né? Mas foi assim, não foi tipo, né? Tivemos uma ideia maravilhosa, brilhante, e aconteceu. Foi um processo, uma conversa com o médico, com o aluno, para acertar. Em um outro caso, não especificamente, mas também um aluno que fazia muita hipoglicemia no exercício, né? Foi muita conversa com a nutricionista para conseguir acertar o que ele iria consumir durante o exercício até que ele pudesse fazer o exercício numa boa, né? Então, acho que essa conversa é muito importante, né? Porque são vários fatores, né? Não é só o exercício, e não é justamente a questão da hipoglicemia tardia, é que ela vai acontecer quando você não está com o aluno, né? Então, você já tem que se programar, já tem que prever o que pode acontecer. E uma coisa que você falou aí, né, quando depende do tipo de exercício, né? Então, também quando a gente muda o treinamento, pode aumentar essa possibilidade, né? Pedro tá quietinho. Tanto de diminuir como aumentar a disciplina. Exatamente. Eu estava tentando aqui corrigir meu problema de internet, desculpem, mas agora eu consegui. Não, tranquilo. Bom, enfim, então, antes da gente pensar, né, em como tentar evitar, na última live o Toro falou um pouco sobre isso, mas como, né, as pessoas são diferentes, enfim, não sei se o Toro, o Cláudio, enfim, o Pedro querem falar, mas fisiologicamente, eu sei que sempre essa é a minha resposta, mas hoje eu não respondo, eu só pergunto, brincadeira. Por que acontece, né? Por que um negócio que a gente está fazendo agora vai ter uma influência horas depois? O que muda ali no nosso organismo que faz com que lá na frente ainda a glicemia continue caindo? Acho que a fisiologista tinha que responder essa hoje, hein? Não, hoje eu não respondo essa pergunta. Mas tudo bem, você só me obrigar a responder. Não, é que na verdade ela está muito ligada à fisiologia, aquilo que o Doro sempre fala sobre o efeito crônico do exercício, né? E é por isso que, inclusive, possivelmente você conseguiu corrigir o problema do teu aluno que ele tinha hipoglicemia noturna, e você falou, então vamos fazer o seguinte, exercício todo dia. E como disse muito bem dito o Doro, padrão, criou-se um padrão ali. Mas eu acho que merece uma resposta mais aprofundada. Vocês não acham, meninos? Quem sabe o Doro também, né? O que vai acontecer nessa situação que a gente sempre fala, né, do exercício, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele busca equilíbrio, não adianta. Então, exercício o que é? O estresse para o sistema. Né? Ele vai exatamente fazer os nossos estoques, né, de glicogênio ali, somente na parte muscular, ser degradado. Isso vai acontecer durante o exercício, há um dinamismo ali, que o primeiro é facilitar a entrada de glicose para aquele músculo, para aqueles grupamentos musculares que estão ativos. E no pós-exercício, o que naturalmente vai acontecer? Os receptores de insulina, principalmente nesses grupamentos musculares que foram trabalhados durante a sessão de exercícios, eles ficam mais sensibilizados. Por isso, normalmente, por isso que já desde muito tempo também, né, o exercício aeróbio, ou mesmo hoje, né, que é recomendado o exercício aeróbio junto com o exercício resistido, ou contra a resistência, na recomendação ela é muito clara, use grupos musculares, os grupos musculares maiores, né, ou exercícios que são multiarticulares, quer dizer, vão estar vários grupos musculares ali trabalhando. Porque a ideia qual é? Quanto mais grupamentos musculares estiverem envolvidos no exercício,
maior a degradação do glicogênio nesses grupamentos e, consequentemente, no pós-exercício, os receptores de insulina eles permanecem sensíveis por no mínimo 24 horas. Então, isso é um efeito importante que a gente tem que levar em consideração na hora que a pessoa está em repouso, porque a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que é prescrito lá o medicamento, ou mesmo a dieta, de primeiro momento, é no repouso. Não está levando em consideração momentos de exercício para esse indivíduo. Que foi o que o Cláudio falou, chega um momento que realmente estabilizou e a gente sabe que o exercício ele vai, sem dúvida alguma, trazer benefícios não só relacionados à parte do metabolismo da glicose, mas também outros benefícios que a gente sabe para o organismo como um todo, para o sistema como um todo. Só que é um novo momento de adaptação. E como a Denise colocou, realmente, toda vez que a gente troca o programa de exercícios, e isso é obrigatório ser feito, porque, por incrível que pareça, nem sempre nosso aluno com diabetes, né, isso aí eu falo com mais de 20 anos de experiência aí prescrevendo e acompanhando exercício para quem tem diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 1, que é mais jovem, na hora que ele vem treinar, ele não vem treinar porque o médico pediu para ele treinar, ele vem treinar porque ele quer treinar, e ele está buscando alto rendimento. O diabetes, aí a gente tem que, claro, controlar as glicemias para, primeiro, que ele tenha uma resposta fisiológica semelhante àqueles nossos alunos que não têm diabetes. E, claro, né, geralmente ele integra um grupo, ele tem que ter um comportamento fisiológico ali semelhante também. Eu acho que era isso. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa aí. Se eu esqueci, Denise completo, que ela não está querendo falar hoje, mas... Não, muito bem. Eu vou só completar uma coisa, porque além dos receptores de insulina, né, ficarem mais sensíveis, os GLUT4 também, eles permanecem, né, são os transportadores de glicose, eles vão para a membrana da célula, ali para fora, para captar a glicose durante o exercício, mas nem todos voltam, né, após o exercício, eles acabam permanecendo, em parte, na membrana da célula e facilita a entrada da glicose e também acaba ajudando, obviamente, o trabalho da insulina. Então, a gente tem 2 porteiros ali que estão animados, né, nessas 24 horas depois do exercício. O que é um efeito importante e necessário, né? Na verdade, as coisas acontecem na fisiologia para, como sempre o doutor diz, tentar reencontrar o equilíbrio, reencontrar a homeostase. Então, é importante que tenha mais glúteos na membrana, que os receptores de insulina fiquem mais sensíveis, porque você gastou o que estava ali, né, dentro da célula, você precisa repor. E justamente isso é uma coisa que a gente chama de adaptação, né, um princípio de adaptação, que faz com que a gente melhore, né? Então, aquela reserva de glicose, que é o glicogênio muscular, conforme a gente vai treinando, ela vai aumentando. E ela vai aumentando por quê? Porque cada vez que a gente dá um estímulo, essa escassez momentânea faz com que o nosso organismo reaja e fale, não, peraí, não quero ficar na falta, vou economizar mais. Então, no pós-exercício, ele faz com que entre mais glicose para aumentar esse tal estoque de glicogênio muscular. E por que isso é legal? Óbvio, né? Porque no próximo estímulo, aquele músculo já está mais preparado. Entre aspas, ele não vai sofrer tanto, né? E isso faz com que, nas atividades do dia a dia, a gente melhore o desempenho, né? E desempenho no sentido aí dos profissionais de educação física, mas isso em português quer dizer o quê? Que eu carregar a sacola do supermercado, eu subir uma escada, eu limpar a casa, eu fazer seja lá o que for do dia a dia, fica mais fácil, porque a minha musculatura está mais preparada. Então, é um efeito necessário, é um efeito importante, porém, né, sempre nessas situações diferentes, né, que tem algum desequilíbrio que a gente precisa ficar atento, isso pode dar algum problema. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, e principalmente os profissionais e as pessoas que tomam insulina saberem que isso pode acontecer para se programar e tentar evitar que isso aconteça, né? Falando nisso, quer falar, Doro?
Só um comentário que eu acho assim, a gente tem que lembrar também que o portador de diabetes tipo 2, como o distúrbio ele vai acontecendo ao longo do tempo, quando ele é diagnosticado, ele geralmente tem uma redução natural dos GLUT4, né? E o GLUT4 é uma proteína, então quer dizer, automaticamente, conforme começa a fazer o exercício, o próprio sistema no pós-exercício vai aumentando a síntese proteica do GLUT4. E isso impacta diretamente diminuindo a resistência à ação da insulina. Por isso que, né, eu mesmo já tive a oportunidade aí de começar a trabalhar com uma pessoa com diabetes tipo 2, que estava lá usando a associação do antidiabético oral junto com a insulina noturna, já estava entrando com insulina noturna, e conforme a gente foi fazendo exercício, foi diminuindo a dosagem da insulina noturna e regrediu. Ficou só com o antidiabético oral. Então, quer dizer, isso é algo interessante, né? Porque mesmo para aquele indivíduo que tem diabetes tipo 2 que está fazendo exercício, ele tem que lembrar, ele está contribuindo com o aumento do GLUT4 e além disso ainda, a tendência natural é diminuir a dose de insulina. É como a gente falou, né? Existe a individualidade biológica e o tempo de convívio e como está a situação fisiológica aí da pessoa, né? Para poder, por exemplo, no caso aí, regredir, voltar de novo com o tratamento. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas, que é importante até a gente falar aqui, que eu vejo muito, as pessoas com diabetes tipo 2 têm uma resistência muito grande em usar insulina, e além disso, ainda acha que a partir do momento que ele entrou na insulina, ele vai sair nunca mais, né? E que não é exatamente uma realidade aí, né? Precisa analisar com um pouquinho mais de cuidado essa situação aí. Mas o que eu queria complementar lá era só essa questão do GLUT4, principalmente do tipo 2. Não é à toa que... Não é à toa, maratonistas... Pode falar, Denise. Não, essa é uma coisa rápida, que quando a gente melhora a fisiologia que não estava funcionando direitinho, né, a gente pode diminuir a necessidade das modificações externas, farmacológicas, né? E isso, de várias formas, acaba sendo bastante interessante. Mas temos Cláudio e Pedro aí, para falarem. Não quer mais, Pedro? Não, quero. Só um parênteses, maratonistas são 3 vezes mais sensíveis à insulina que a população em geral. Fruto justamente desse GLUT4, etc. Mas para ver como a sensibilidade se estabelece, né? Sim. O maratonista precisa de 1/3 da dose de insulina para ter o mesmo efeito. Não é pouca coisa. Mas você vê que a vantagem, né, Cláudio, isso aí que você está falando é que legal, né? A gente sabe da relação direta que existe do tecido adiposo, né, da quantidade de gordura ali que a pessoa tem com o aumento da resistência à ação da insulina. Meu maratonista, que a gente brinca, né, de falar que os caras são tudo canela seca, quer dizer, a massa corporal dele é bastante reduzida, a composição corporal dele, em termos de concentração de gordura ali, em estoques de gordura, ele está de acordo com o que é necessário fisiologicamente, não precisa de muito mais daquilo lá. Né? Então, quer dizer, esse pouco aí ajuda pra caramba, realmente não tem a própria atividade que é feita, né? Por isso que o exercício aeróbio ele é tão recomendado, aí tem os seus motivos, né? Não é à toa. E até, Pedro, eu vou deixar você falar, mas só complementando mais uma coisinha, apesar do maratonista, né, ter pouca gordura no tecido adiposo, né, justamente pela especialidade do treinamento dele, ele tem bastante gordura dentro da célula muscular, que é justamente para estar ali, para ele já poder usar quando necessário. E o diabético tipo 2, que tem resistência à insulina, ele também tem. Só que a diferença entre o maratonista e o diabético tipo 2, o obeso, é que o maratonista usa, né? No treino, na competição, enfim, usa essa gordura que está lá dentro da célula muscular. Quando ela não é usada, é que ela atrapalha aí o funcionamento da insulina. Então, mais uma evidência, né? Mais um motivo para a gente entender o quanto é importante o exercício, né, para quem tem diabetes, aí no caso da pessoa com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, porque isso vai ajudar a diminuir esse problema, né? Aquilo que estaria atrapalhando ali o funcionamento da insulina vai diminuir. Mas, Pedro, diga, agora ele vai falar, não, tudo bem, agora eu não quero mais falar. Eu só fiquei meia hora aqui só ouvindo, agora é a minha vez de falar um pouquinho, né? Mas legal. Agora ele vai falar meia hora também. Com problemas na internet aqui, não estava com vocês lá no Facebook, agora eu estou no Facebook e estou aqui também. Mas eu queria dizer algumas coisas importantes. Primeira,
É que a Dani fez um comentário lá atrás que me chamou muita atenção. A Dani, eu não sei falar o sobrenome dela, o Doro que sabe bem, é que é aluna dele, alguma coisa assim, né? Então, a Dani, ela comentou lá atrás, no começo das nossas falas, que eu não tenho diabetes, tá? Eu não tenho diabetes, e tinha medo das hipos noturnas do meu irmão. Então, eu lembrei de um artigo que eu li há algum tempo atrás, onde o artigo não tinha nada a ver com diabetes, tinha a ver com obesidade, né? Redução de peso gordo. Eu me lembro que foi escrito por um grupo de profissionais de física, médicos e psicólogos. E uma das coisas que os psicólogos colocavam como uma chave para esse envolvimento, a redução de peso gordo, era que a família tinha que emagrecer também. Porque senão aquela pessoa que era obesa, que estava buscando o objetivo, ela não conseguiria. Porque é o seguinte, eu chegaria em casa, tinha um prato, tinha uma panela de macarrão, todo mundo comendo macarrão, e o cara falava, pô, meu. Aí chegava no dia seguinte, tinha um churrasco, no final de semana tinha um churrascão lá. Aí a pessoa, ela tendo aquela necessidade da fome, de comer, né? Eu não vou chamar de distúrbio, porque não é só isso, né? Tem um monte de envolvimento aí. Mas aquela necessidade de comer, ela vai estar no meio de um churrasco, ela vai comer carne, vai comer pão, vai comer arroz, né? Enfim. Então eu me lembro que a Dani me trouxe de volta isso, porque é o seguinte, uma família que tem uma pessoa com diabetes, tipo, dentro de casa, normalmente você tem um diabético. Porém, a família está toda ela envolvida nisso. Não tem como. Né? A pessoa tem uma hipoglicemia noturna lá, um dos familiares percebe e vai fazer uma intervenção. Só que aí já envolveu a família toda, porque vai ficar com pânico, desesperado. Aliás, vou até perguntar para o Doro. Estou errado, Doro? Não, na verdade, você me fez lembrar, quando na Associação de Diabetes do ABC, né, o João Bosco, ele falou para mim assim, falou, pô, ô Doro, vamos montar um grupo aqui de corrida, eu tenho uma realização pessoal minha, eu quero ter um grupo de corrida com pessoas que têm diabetes tipo 1, pelo menos, ou tipo 2, não importa, grupo de diabéticos. Falei, tá bom. Falei, vamos fazer, só que nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma atividade no parque, então a gente ia 2 vezes por semana no parque em Santo André, e aí o que a gente fazia? Chama a família inteira. Pode vir todo mundo, não importa, vem o mais velho, vem o mais novo, então tinha de tudo ali, cara, tinha criança, tinha adulto, tinha pessoa mais idosa, estava todo mundo junto. Então isso aí fez com que o projeto começasse a ganhar força, que a gente fazia, claro, uma caminhada orientada inicialmente, pois quem queria aprender a correr, a gente foi ensinando, e daí conseguimos formar o grupo, conseguimos patrocínio, só que depois naquela quebra do mercado americano lá em 2008, a gente começou a catar lata, porque as empresas no Brasil também não estão podendo contribuir muito com o projeto, e aí ele acabou acabando, assim, acabando, foi ótimo, ele acabou finalizando, mas você me fez lembrar muito bem dessa situação, né, e do que eu vivi pessoalmente também, que quando eu tive o diagnóstico de diabetes tipo 1 lá, minha mãe mudou a família inteira, a rotina da família inteira, entendeu? Então refrigerante não se tinha mais, né, uma alimentação muito mais equilibrada. Então, dentro do conhecimento que tinha na época, e dos recursos que tinham na época, mas, de qualquer maneira, é algo que é fundamental, não adianta, cara. Porque senão, o que acontece? É uma coisa que me preocupa muito. Geralmente eu trago pro exercício, que é aquele negócio de, chegou para fazer exercício. Então, por exemplo, o garoto lá com 15, 16 anos, que a gente sabe que é um desafio um pouco maior para poder equilibrar e ajustar, né, as glicemias, e aí ele chega para treinar lá, todo mundo, vamos treinar, tá? Chega para treinar, ou para aula, né, de educação física, sei lá, tanto faz. Aí, de repente, o técnico lá, o profissional de educação física, mede lá a glicemia, não, tá com 300, não pode treinar, entendeu? É uma coisa, você começa a ficar penalizado, né? Então, é uma situação muito traumática para a pessoa. Eu até acho, seria até interessante aí o Cláudio comentar a respeito disso, porque realmente é uma coisa que eu acho que impacta muito. Eu sempre fui um defensor, assim, claro, controlando com todo o conhecimento que a gente tem, né? A gente sabe dos riscos que existem da pessoa fazer exercício com uma hiperglicemia. Se ela é pontual, ainda a gente controla ali, né? Hidrata um pouco mais, faz uma intensidade um pouco mais baixa ali o treino, né? Para poder ajudar nesse processo de diminuição da glicemia novamente. Mas isso é uma coisa que realmente preocupa bastante. E o que é pior, a pessoa
começa a ficar numa situação muito delicada, porque em casa todo mundo come o que quer, para você é isso aqui, porra, o cara já está sendo marginalizado. Aí na hora que ele vai para fora de casa, extramuros, o que acontece? Chega lá para treinar, não, você não, que está com 300 de glicemia, 300 e pouco, então não vai treinar. Então, eu queria, assim, eu sei que foge um pouquinho do assunto que a gente está falando, mas eu acho que seria legal o Cláudio comentar a respeito dessa questão aí fisiológica também. Só antes do Cláudio entrar, eu concordo também com isso, só comentar que a Dani está ouvindo a gente, está assistindo a gente, como sempre, ela nos acompanha, né? Obrigado, Dani. Aliás, obrigado a todos, eu estou vendo que vai ficar com uma sala muito seleta, sou eu que acompanho o chat, tá bom, gente, do Instagram, porque às vezes eu fico olhando para baixo, para cima, só para justificar rapidamente. Mas assim, a Dani concordou, ela disse, diabetes é um diagnóstico familiar. Então, quem quer perder peso vai ter que convencer a família a comer equilibrado, vai ter que aprender a comer todo mundo junto, do jeito certo, senão as pessoas não vão conseguir. Então, Dani, concordo com você. Mas, Cláudio, manda bala pra gente que a questão do foi na veia. Posso só dar outro pitaco antes do Cláudio falar, mas é de uma coisa que o Cláudio sempre fala, né? Que a gente fala do diabético, fala do obeso, mas na verdade a gente está falando de coisas que todo mundo deveria fazer, né? Mas é só isso que eu queria falar. O Cláudio sempre fala disso. É isso mesmo. O que a pessoa com diabetes tem que fazer, todos deveriam, né? Exato. Isso é passível. Uma das sensações, dos sentimentos, enfim, mais difíceis de lidar é a rejeição, né? E quando somos estigmatizados, nos sentimos assim. Por isso mesmo não queremos a condição. Quando falamos que eu nego diabetes, eu não quero, eu nego, eu não tenho, é justamente por isso. Porque eu não quero ser rejeitado. Quando a pessoa com diabetes é aceita, ela aceita o diabetes mais facilmente. E uma das maneiras de se aceitar a pessoa com diabetes em família é participar. Quer dizer, eu estou aceitando a sua condição. Tanto aceito que participo dela. Faço parte. E a discriminação está aqui a sua comida e esta daqui é para o resto da família, é uma excelente maneira de fazer o portador de diabetes se revoltar, negar que tem de diabetes ou se sabotar no tratamento, como uma forma de agredir, de vingança à família que não aceitou, que não apoiou. Por isso que se fala que o diabetes é da família. Estou pensando aqui, realmente é uma inclusão em todas as situações, né? E eu acho que, pensando no diabetes, mas no pré-diabetes, né, no tipo 2, no obeso, isso seria muito importante, né? Porque o obeso, ele é estigmatizado, ele é rejeitado, enfim, em todos os lugares, em todas as formas, né? É sempre o diferente, o que se comporta mal, o que não quer fazer, né? E o que você falou agora muito, se aplica muito, né, ao obeso. E que acaba tendo consequências tardias, né, podendo levar ao diabetes tipo 2, né? O que estava falando da família aí, eu lembrei do que aconteceu comigo, né? Que eu falei lá, você vê, nós éramos em 4 na nossa família lá, né? Quer dizer, eu passei mal lá, quer dizer, os outros 3 foram lá me socorrer, quer dizer, não adianta, todo mundo tem que participar, mas não tem essa de. Não tem muito como fazer, não. E tem que aprender, né? O que fazer, né? Até para não se assustar numa situação, assustar no nível que consiga reagir, né? E poder ajudar, muito importante. Isso que você fala, Denise, é uma coisa que me preocupa bastante, porque muitas vezes, como o Cláudio falou, né, a pessoa com diabetes, às vezes ela não aceita, e também ela não vai buscar informação, não quer aprender. E a família, muitas vezes, também acaba mesmo sendo um pouco resistente. Eu vejo muitas vezes mães, né, de crianças com diabetes tipo 1,
que num curto espaço de tempo já tem que começar a fazer contagem de carboidrato. E aí a pessoa acredita que aquilo dá muito trabalho e prefere continuar com as doses fixas de insulina rápida nas refeições. Então isso é uma coisa muito preocupante, porque, quer dizer, se o próprio responsável ali não está querendo estudar e aprender a respeito, né, para poder passar a informação para aquela criança que está em formação e que está se desenvolvendo, como é que vai ficar dali para frente? A gente está falando da hipoglicemia aí, é o que acontece, né? Muitas vezes ficar lá com a dose, muitas vezes para fazer menos, mesmo trabalhando com múltiplas doses, trabalhando com menos doses de correção, o que faz? Aumenta a basal. Com a basal mais alta, o risco de fazer hipoglicemia ele aumenta. Pulou uma refeição, vai fazer hipo. Então, quer dizer, essas situações, ou criança mesmo, a criança muitas vezes está brincando. Ele brincando atividade física faz sair glicose do sangue. Então, quer dizer, isso aí realmente leva a episódios de hipoglicemia mais frequentes. Então, realmente é uma situação bastante delicada aí. Chama atenção. E acho que às vezes as pessoas, talvez principalmente as famílias, né, confundem um pouco a inclusão com negação, né? Vou explicar o que eu quero dizer. Que às vezes a necessidade de se sentir igual, se sentir normal, entre aspas, né? Então é aquela coisa, não, meu filho é igual a todo mundo, sim, ele tem os mesmos direitos, ele tem as mesmas condições, mas ele tem uma condição diferente, né? E quanto menos você olha para aquela condição, mais você estigmatiza, mais você complica a vida do seu filho, daquela pessoa, né? E às vezes não avisa na escola que a criança tem diabetes, em diversas situações, não tem nada, assim, não olha para aquilo por uma tentativa de dizer que a criança, o adolescente é igual a todo mundo. Acho que complica mais ainda, né, a situação. Posso fazer duas colocações? Primeiro eu quero dizer para o Cláudio que a Dani se emocionou aqui com as suas colocações. Ela escreveu no chat, ó, Cláudio, que lindas palavras. Legal, Dani. Bom que a gente consegue passar alguma mensagem importante aí, né? E bom que a gente tem o feedback. Aliás, eu queria pedir para todos que vocês estão nos assistindo, quando tiverem dúvidas, tiverem vontade de fazer um comentário, façam aí no chat, porque a gente se sente até mais confortável, tendo certeza que a gente está conseguindo transmitir coisas boas para vocês. E o outro comentário é baseado nessa coisa toda que o Doro estava falando agora. Eu fico imaginando, né, como que é a situação de uma família. Tem uma criança de 7, 8 anos, a sua família deve ter passado por isso, né, Doro? É uma criança de 7, 8 anos que, de repente, a criança é diagnosticada com diabetes tipo 1 e a vida da família inteira vai mudar. Né? Porque é uma criança muito jovem, muito pequena, a família não tem noção de insulinização, a família não tem noção de alimentação e fica ainda aquele monte, né, de problema, aquela fantasia eterna de que a pessoa tem que cortar e comer doce. Né? Ninguém fala do arroz, do macarrão, do pão, enfim, da leguminosa, da batata, que eu não me lembro qual que é a classe dela, enfim, ninguém lembra de ir instruindo aquele pai ou de dar alguma informação, até lembra, desculpa, estou sendo um pouco injusto, mas é muita informação em um momento muito rápido e que precisa dessas ações. Eu imagino como fica a família. E pior, aí você não tem 7, você é diagnosticado com 15. Imagina o impacto que dá isso na mente desse adolescente quando acaba de entender Cláudio, que a vida dele mudou. Cláudio, desculpa, Pedro. Sabe uma coisa que eu percebo hoje? Tudo tem os pontos positivos e os negativos, né? Na época que eu fui diagnosticado, há 40 anos atrás, a gente não tinha internet, cara. Não tinha quase informação. A informação que se tinha era que o médico passava. Ainda a sorte que assim que eu fui diagnosticado pelo pediatra, fui encaminhado para o doutor Arual, que naquela época, você vê, em 1978, ele já fazia o que hoje é conhecido como educação em diabetes. Então, ainda eu tive essa sorte de ser ainda, né, de estar ali com um médico que realmente
ele tinha uma outra visão, né, dessa importância de educar o paciente, ou mesmo, né, no meu caso lá, os pais, né, da criança com diabetes. Mas a gente não tinha tanta informação. Hoje, o que eu vejo de ponto negativo? Tem muita gente na internet falando sobre diabetes, muitas vezes como portador de diabetes, mas falando assim, o que funciona para mim, ele fala de uma maneira que é como se funcionasse para todo mundo. Isso preocupa bastante. Geral, né? Exatamente. Então, fala de uma maneira geral. Quer dizer, ele pega uma situação pessoal e coloca de uma maneira geral. E aí o que a gente acaba ouvindo? Muitas coisas que a gente sabe que cientificamente não tem o menor embasamento, que muitas vezes colocam a vida de terceiros em risco. E, infelizmente, principalmente as mães ficam muito desesperadas com o diagnóstico e começam a pegar um monte de informação, um monte de situações e fica totalmente perdida, porque é tanta informação. E pelo fato de eu não conhecer exatamente nada, automaticamente eu não consigo filtrar. Não tem referência para filtrar. Então, isso hoje eu vejo como... E outra coisa também que eu acho que a tecnologia, apesar de ajudar, quando a gente conhece tecnologia, ajuda demais. Mas quando a gente não conhece, ela atrapalha demais. Eu vejo as pessoas usando Libre, muitas vezes em crianças recém-diagnosticadas, e ficam desesperadas, que, nossa, a glicemia aumentou, meu Deus, o que eu faço? Calma, é fisiológico a glicemia aumentar e abaixar. Só que quem não tem diabetes, automaticamente tem um padrão para isso. Quem tem um outro padrão. Outra coisa que as pessoas não conseguem entender, por mais que eu tenha vários vídeos gravados, vejo várias pessoas gravando também, e eu faço muito essa relação com o exercício, que é a questão do monitoramento, né, feito com o sensor e com o glicosímetro. Quer dizer, o glicosímetro é uma medida direta, você não tem a tendência, aquele valor você não sabe se está subindo ou está baixando, mas é aquilo que está no seu sangue. Agora, o que está no sensor, que vai ser medido lá no interstício, tem uma linha de atraso fisiológico. E as pessoas não entendem isso, acham que o sensor está com defeito. Então, é aquele negócio, é uma coisa que, sabe, por mais que você fale, explique, parece que as pessoas resistem e não querem, ficam desesperadas. O que eu normalmente oriento, inclusive vou falar de novo aqui, que eu acho que é uma coisa importante isso, se no sensor está marcando que está com hipo, não vai corrigir essa hipo sem medir a glicemia. Porque o sensor ele tende a mostrar um valor menor do que realmente está lá no seu sangue. E muitas vezes vai corrigir uma hipo que não está acontecendo. Eu vivo isso diariamente. A bomba fica pitando lá que está fazendo hipo, eu vou lá medir, está marcando 68 na bomba, e eu meço lá, minha glicemia está 80 e alguma coisa. Então para que você vai jogar carboidrato numa situação que está sob controle? E a mesma situação para hiperglicemia. Indicou lá valores superiores a 180, mede a glicemia. Então, quer dizer, pelo menos nos extremos, mede a glicemia para confirmar. Aí sim, toma uma ação. Hein? Mas é uma coisa que realmente que o Pedro falou, eu particularmente não vivi isso, porque não existia essa questão, né, de informação, na verdade era muito restrita. Minha mãe buscava, mas né, aquele negócio, você viu o médico a cada 3 meses, 3, 4 meses. Então era uma oportunidade de falar, ou mensalmente, lá no primeiro sábado do mês, tinha umas reuniões lá para educação em diabetes. Mas hoje é uma situação totalmente diferente, que é bastante preocupante, porque a pessoa é bombardeada com informação e sem filtro nenhum. Né? Não sabe o que é verdadeiro ou o que não é. E vem as modas, né? Principalmente as modas com relação à alimentação, né? Que há muito tempo já tem aquela coisa, não pode comer carboidrato à noite. Aí vem as dietas da moda, né? Hoje em dia, em alguns anos, né? Fala muito na questão da dieta low carb, né? E eu fico pensando, né? Como é que fica a hipoglicemia, a glicemia, né? Noturna, né? Nessa coisa de não vou comer carboidrato à noite, eu faço uma dieta low carb, ou se pega uma adolescente, né? Sem querer ser sexista, né? Mas que quer emagrecer, que quer estar com o corpinho bonitinho, porque todas as amigas estão, e começa a adotar uma série de comportamentos que elas vão ter acesso aonde? Na internet, né? Então, a informação vinda do professor, do médico, do nutricionista, ela deveria ser bombardeada também, né? Não só pela internet. Pois é.
Aí, no fim, a gente acaba se sentindo responsável para ficar fazendo a maior quantidade de conteúdos possíveis. Inclusive, muitas vezes os conteúdos que eu tenho, né, no meu canal do YouTube, ou mesmo no Instagram, ele está baseado nessas informações todas divergentes, porque eu tenho percebido assim, é tanta confusão que a gente faz, pelo menos, aí você começa a criar algumas pessoas, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, eu acho que tem esse papel também, de trazer informações que são realmente informações fidedignas, quer dizer, pode confiar no que a gente está falando, e que não é, né, a gente está falando de achismo, que a gente está falando que tem embasamento. Então eu acho que isso, né, no meu caso, eu tenho a vivência também diária aí, fora do que a gente estudou e estuda, né, a gente sabe que isso é uma coisa dinâmica, mas a questão relacionada à minha vivência com diabetes, mas eu realmente fico bastante preocupado e muitas vezes meus conteúdos são para meio que contradizer ou colocar em xeque essas afirmações, né, que as pessoas geralmente fazem aí, e é o que a gente aqui também tenta fazer aí toda quarta-feira. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo, porque realmente isso faz toda a diferença. Bom, como a gente está caminhando aí para o final, queria só que sei que não existe uma receita, justamente por conta da individualidade biológica, das diferenças de dias, mas o que a gente pode atentar para tentar evitar a hipoglicemia tardia? Que cuidados a gente pode ter? Acho que um básico, Denise, que você mesmo falou, é a questão da alimentação, né? Não pular a alimentação, principalmente depois que você fez exercício. Tenha na sua cabeça que a glicemia diminuiu durante o exercício, que ela vai continuar diminuindo depois, porque o corpo precisa repor o que foi gasto, como já foi bem colocado aqui. Então, primeira coisa, consumir, não pular a refeição, realmente consumir alimento. Né? Isso aí eu acho que é o primeiro passo. Nisso é importante conversar, né, por exemplo, com o nutricionista, porque às vezes a pessoa não fala, né, que está fazendo exercício, e de repente é uma dieta para quem não faz exercício, outra coisa totalmente diferente é uma dieta para quem faz exercício. Quem faz exercício precisa de carboidrato, né? E não só os profissionais devem conversar, mas exatamente. o diabetes precisa fazer a ponte, né? E que mais? Com relação a isso? Oi, fala. Eu sempre converso com o meu endócrino lá, que ele sempre fala para mim, não, tem que diminuir muito, o carboidrato diminuir. Eu falei, cara, mas eu faço exercício, né? Não tem como. Se não tiver carboidrato, eu não consigo fazer exercício na intensidade que eu determinei ali para ser feito. O pessoal tem que entender isso. As pessoas não entendem muito. Sabe outra coisa que me preocupa muito, Denise, com relação à alimentação? A pessoa fala assim, vou deixar de comer carboidrato. Só que assim, é diferente você falar, eu não vou comer um carboidrato vindo de um sonho, por exemplo, que a gente comprou lá na padoca, que é uma delícia, mas pouco vai contribuir para a nossa saúde, e você deixar de comer uma fruta, por exemplo. Né? Porque a fruta também tem a frutose, ela tem carboidrato. Só que além da frutose, que tem carboidrato, que ela tem? Ela tem fibra, tem vitaminas, tem minerais e tem água. É importante para o nosso corpo. Quer dizer, esse eu acho que é uma distorção que ela é meio complicada, porque as pessoas muitas vezes vão para meio que para um certo radicalismo, né, de cortar todo o carboidrato, e por fim tem que lembrar que existem o carboidrato é importante para a gente, mas também essa situação. E a questão da insulina, eu acho que é uma coisa que tem que ter um contato com o médico mais próximo, se o paciente não conseguir, pelo menos o profissional de educação física tentar fazer essa ponte, e principalmente ver o padrão, né, ficar atento, sabe, que a pessoa usa a insulina, diabético tipo 1, vai fazer exercício, a probabilidade de fazer hipoglicemia tardia de primeiro momento, ela aumenta. Então, pedir para medir as glicemias mais vezes, a cada período ali de 1 hora e meia, média, a glicemia, pelo menos no início, primeira semana, segunda semana, para ver como está comportando, se necessário vai suplementando com um pouquinho mais de carboidrato e vai entrando em contato com o médico para fazer o ajuste aí da insulina. Acho que isso aí é fundamental. Gente, precisamos agradecer aí os elogios. Olha aí, mais um. Obrigado, Emanuel. A gente é assim, obrigado pelo top e tudo mais, mas fantástico a gente também... a gente tenta ser o quarteto fantástico só. Obrigado pelo elogio. Obrigada. E aí, o ajuste no exercício também é importante, né?
a gente, como profissional de educação física, acaba falando, preciso conversar com o nutricionista, preciso estar estudando, mas às vezes a gente pode fazer alguma modificação no próprio exercício, né? Para tentar conversar, de repente, para aquela pessoa, se for possível, é melhor fazer num outro horário, né? Ou fracionar, fazer um tipo de exercício num dia, um tipo de exercício, outro tipo no outro dia, né? Então as coisas, elas não são estanques, né? Por mais que tenham diretrizes, mas diretrizes são um norte, né? Um caminho. E aí você vai ajustando para cada pessoa. Cláudio balançou bem a cabeça, assim. Fala aí, Cláudio. Estava pensando que você estava falando, eu pensei, a culinária francesa tem como sucesso, dizem, né, 3 pontos, né, para o sucesso da culinária francesa: manteiga, manteiga e manteiga. Puxando para nós aqui, o sucesso do exercício é controle, controle, controle. Controle frequência, intensidade, duração, controle a glicemia, controle a disponibilidade de insulina, de carboidrato, controle, controle, controle. Aí evitamos as hipoglicemias tardias. Perfeito. Muito bem, acho que foi ótimo hoje, né? E aí nós estamos com 3 minutinhos aí para cada um poder fazer seus agradecimentos com calma, seus últimos comentários. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Bom, ninguém se manifesta, começo eu. Gente, muito obrigado. Toda semana eu tenho percebido, como eu fico no chat, eu percebo que tem muitas pessoas que têm nos acompanhado semana a semana. Legal, isso é ótimo. A gente se sente abraçado com isso. Obrigado pelos elogios, pelas participações, questionamentos e participações reais mesmo, né? A gente sabe que é difícil, o tempo é curto, tudo mais, mas a gente tenta fazer o melhor, como foi dito ali para o Emanuel. Uma coisa legal, hoje eu não fiquei com inveja dos meus 3 amigos. Por quê? Porque hoje tinha muito amigo meu ali na rede, e eu agradeço não só aqueles que não são pessoas que eu conheço há tanto tempo, mas também a todos que entraram hoje aí para nos ajudar. Tá bom? Obrigado. Até semana que vem. Uma excelente semana a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, como eu sempre falo, né, lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, apesar do risco aí de hipo, que é uma coisa que a gente tem que controlar, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar no exercício não só para controlar a glicemia, mas para a saúde como um todo, né? Lembrar no sistema como um todo, aí respeitar isso no nosso corpo. E se observar, o que está comendo, o que está fazendo de exercício, como está a medicação, enfim, se observar e controlar, como o Cláudio bem falou. Pessoal, obrigada. Até quarta que vem. Boa noite a todos.